sobre saúde mental. Meu nome é Tamara Levi, eu sou psicóloga e, em parceria com a psicóloga Liliane, vamos estar aqui trazendo temas relacionados à saúde mental. Né, Liliane? Isso mesmo, Tamara. A gente vai estar falando um pouco sobre temas assim atualizados, coisas que afetam a nossa saúde mental e trazendo também um olhar da psicologia, né? E hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre a vivência de pessoas LGBTs, né? Então aproveitar esse mês, que é o mês da visibilidade LGBT, e trazer um olhar sobre a saúde mental dessas pessoas. Quando a gente fala da saúde mental de pessoas LGBTs, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que nem sempre foi assim, né? Então, até o olhar da própria psicologia sobre a saúde mental dessas pessoas mudou ao longo do tempo. Então, acho que se a gente lembrar, né, dos primeiros DSMs, dos CIDs, né, que são livros que regulamentam, né, o que são as tipificações das doenças, a homossexualidade, né, o transtorno de gênero, né, que são as pessoas trans, também já foi considerado como uma doença, né? Eu acho que isso até a Tamara pode ajudar um pouquinho nessa contextualização histórica. Quando a gente fala de homossexualidade, é importante lembrar que durante muito tempo a sexualidade ela foi entendida como um transtorno mental, uma doença mental. E nós só tivemos a mudança dessa nomeação, né, dessa classificação, na década de 90. Em 1990, a OMS decidiu, né, que haveria a retirada desse termo de identificação da homossexualidade enquanto transtorno mental. O que a psicologia vem trabalhando em cima disso, né, desde a década de 90 para cá, a gente teve a retirada não só pela OMS de transtorno mental, mas também, como a Liliane já falou, a retirada de guias, né, que são os guias que os psicólogos trabalham, não só a psicologia, mas também a psiquiatria, na identificação, né, de transtornos mentais. Mas isso não quer dizer que a discriminação parou de existir, que a homofobia parou de existir. Esse é um trabalho contínuo, né? E hoje a nossa proposta de falar sobre população LGBT e saúde mental é falar sobre os aspectos de adoecimento mental, né? Que estão diretamente ligados à população. Quando você fala sobre isso, é exatamente esse processo de sofrimento, né? Porque conviver numa sociedade que olha para você como uma pessoa errada, que olha para você como uma pessoa que é diferente desse padrão de normalidade, né? Isso traz uma série de consequências para essas pessoas mesmo. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente não pode esquecer que é uma vida inteira vivendo como se estivesse fora da caixa, né? A gente vive numa sociedade que ela é heteronormativa, quer dizer o quê? Que o que é considerado normal é você ser uma pessoa heterossexual. Então, quando você foge desse padrão, você é olhado de uma forma diferente. E aí, para falar um pouquinho sobre isso, Tamara, eu separei uma frase que eu achei muito interessante, eu acho que pode ser o ponto de partida para a gente apresentar algumas questões sobre os efeitos dessa vivência, né, tão difícil na sociedade, na saúde mental da população LGBT. Então, vamos lá. Pessoas LGBTs não crescem sendo elas mesmas, crescem sacrificando e limitando sua espontaneidade para minimizar humilhações e preconceitos. Nosso maior desafio da vida adulta é escolher quais partes de nós são o que somos de verdade e quais nós criamos para nos proteger do mundo.
E aí, baseado assim na sua experiência de atendimento, né, de pessoas LGBTs, como que é para você ouvir essa frase? Assim, o que que você consegue relacionar? Quando a gente fala de atendimento de pessoas LGBTs, né, às vezes até tem algum tipo de dúvida em relação por que falar especificamente de um público, né, de uma forma focal. A gente precisa entender que a gente não sabe mesmo como seria se uma pessoa LGBT, né, se um homem ou uma mulher homossexual, eles é, nascessem numa sociedade onde não há nenhum tipo de preconceito. Então, a compreensão do desenvolvimento psíquico dessa pessoa está diretamente relacionada com questões sociais. O que isso quer dizer? Que questões sociais afetam diretamente o seu processo de desenvolvimento. Né? E o processo de desenvolvimento, ele vem muito no processo de se reconhecer, né? Se a gente está falando de uma sociedade heteronormativa e binária, né, onde ou se nasce mulher ou se nasce homem, sem nenhum tipo de possibilidade de encaixar alguém que não compreende a heteronormatividade como algo que se aplique para si mesmo, a gente está vendo que a ideia de encaixe, ela dificulta muito. A questão de dizer quem é que eu sou, né? Como é que essa pessoa é compreendida socialmente. E é importante lembrar que, socialmente, o nosso primeiro protótipo de sociedade é a família. Né? Acho que o primeiro lugar que a gente cresce e aprende a conviver e a reconhecer as pessoas e ser reconhecido enquanto pessoa é no seio familiar. E família, a gente não está falando de pai, mãe, de uma questão tradicional, né, familiar. A gente está falando nas suas possibilidades de formas de ser família, né? Sim. Eu acho que é uma questão Você importante. falando, desculpa te interromper. Não, pode Você falar. falando um pouco disso, me veio assim alguns casos, né, de pessoas que eu já atendi que o processo de tomada de consciência, né, de que peraí, tem alguma coisa diferente do que normalmente eu vejo nas pessoas. Se dá muito nessa fase da adolescência, né? Então, aquela fase ali que a experimentação ali da sexualidade, né, da vivência, aflorar os hormônios, né, o desejo sexual de uma maneira geral, e as pessoas se veem numa situação assim complicada por conta disso tudo que a gente falou da sociedade. Você fala da família, mas a escola também é um lugar que eu ouvi muitos relatos, né, também de vivências muito difíceis, né? Às vezes a pessoa também fazia parte de alguma rede, tipo igreja, né? Alguma comunidade, e aí a partir de determinado momento ela começa a se ver de uma forma diferente, né? Mas realmente, assim, quando você traz a família, eu acho que a família ela ilustra isso muito forte, né? Porque a família ali é a primeira convivência em sociedade, né? Depois a escola e outros lugares. Então, essa vivência da família realmente é muito complicada. Quando a gente fala em família, a gente, partindo de uma lógica até um pouco psicanalítica da coisa de reconhecimento de si, né, a partir da forma que o outro nos conhece, né, e nos reconhece e nos diz quem somos. Existe uma expectativa muito grande de familiares, né, quando aquele serzinho chega na família. Então, há uma expectativa, há um papel que se espera que essa pessoa desempenhe naquela família, né? Se é um menino, quem ele vai ser, como ele vai crescer, as coisas que ele vai ou não gostar, a maneira que ele vai ou não se comportar, diz diretamente da maneira que ele vai sentir. Não é porque se espera que uma pessoa age de determinada maneira que ela vai agir. Né? Tem muito da expectativa dos pais em relação a aquele filho, aquela filha, e da maneira que ele se comporta e de que maneira essa família aceita e recebe essa, essa, esse comportamento que é ou não esperado. Uhum. A gente acaba encontrando
assim, todo mundo sofre com relações familiares, né? Quando a gente fala de sofrimento humano, a gente fala que relações humanas, elas tendem a gerar sofrimento, né? É uma das coisas que mais gera sofrimento na vida. Mas quando a gente fala de pessoas que não se encaixam e não correspondem a determinadas expectativas da família, a gente está falando de um sofrimento diferente, né? A gente está falando de um papel e de um lugar que ele se sugere que se seja ocupado de alguma maneira e que isso não acontece, né? Sim. Nesse sentido, tem uma frase, né, de um atendimento que uma paciente, né, lésbica falou assim: eu nunca fui o que a minha mãe quis. Né? Isso exemplifica muito exatamente isso que você está trazendo, que como a gente tem essa necessidade do olhar do outro, né, do reconhecimento, da aprovação, e o que ela recebeu, né, é exatamente o oposto, é um distanciamento, uma rejeição, né, uma forma diferente de se relacionar, porque ela possivelmente, né, não atendia esses padrões sociais, né, do que é dito, né, do feminino, do ser mulher, do ser hétero, né? Então, é exatamente esse lugar de rejeição. E esse lugar de rejeição, ele acaba afetando também a forma que a pessoa olha para si mesma, né? Então, gera um processo talvez até de não aceitação de si mesmo, já que eu sou errado, né? Já que eu sou diferente do que eu deveria ser. Então, é uma experiência, né, muito dolorida de aprender a não gostar de si mesmo. Sim. E nesse sentido, né, esse processo de reconhecimento de si mesmo, de acordo com a comparação, porque há sempre uma comparação do que deveria ser e do que se é. E diante dessa comparação, a gente tem a dificuldade e a tentativa de se encaixar. Quando a gente fala da tentativa de se encaixar, a gente fala do famoso armário, né? De estar dentro do armário, né? De estar escondido, de não ter a possibilidade de ser quem se é por medo de retaliação. E essa retaliação, quando ela acontece no meio familiar, quando ela acontece na escola, porque assim, a nossa vivência social, né? Quando a gente começa a lidar com outras pessoas, a gente fala, a gente inicia em casa, né? A casa é o primeiro lugar onde você aprende a conviver e a se reconhecer enquanto pessoa e a reconhecer o outro como uma pessoa diferente, né? E depois da casa, a escola ela acaba sendo esse segundo lugar. Então a pessoa aprende maneiras de se comportar nesse lugar para sofrer menos possível. A tentativa é sempre driblar o sofrimento. Se eu me comportar, se um homem se comporta, né, com trejeitos que não correspondem à expectativa de um homem naquela ideia, de um homem do masculino, né, falar grosso, né, ter determinado jeito, se interessar por determinadas coisas. E existe uma retaliação, assim, a gente tem as vivências de bullying que são muito comuns, infelizmente, em pessoas que vivem, né, tentando encontrar maneiras de sofrer o menos possível e de ser quem se é mesmo. Nesse sentido, é exatamente isso, né? É uma sensação de eu não pertenço a lugar nenhum. Então, onde que é meu lugar? Se na minha família eu sou rejeitado, se na minha família eu não tenho esse reconhecimento de quem eu sou, se na escola eu preciso fingir ser outra pessoa ou fingir coisas que eu gosto, né, etc. Então, onde que é meu lugar? Né? Se na igreja, por exemplo, é pecado, é errado, então, né, o que eu sou? E que lugar que eu pertenço? Né? Então, isso gera marcas, né, de rejeição, gera marcas de insegurança no relacionamento, né? Então, gera uma série de sentimentos de não aceitação de si mesmo. E isso afeta diretamente
as pessoas num aspecto identitário, né? A formação da subjetividade dela é uma formação desse lugar errado, desse ser errado, desse estar, né, não exercendo um papel, né, de homem, de mulher ou de qualquer outra função como ser humano dentro daquilo que se era esperado, né, supostamente para você. Então, é realmente assim muito difícil. Eu acho que dos casos, né, que a gente recebe, que a gente atende de pessoas LGBTs, é um sofrimento muito comum, né? Essa dificuldade também, até por conta dessa insegurança relacional, da pessoa se mostrar, né? De ter receio, assim, até adulta. Uhum. Que a gente entra num campo do não falar, né? Não é permitido ser e não é permitido falar. Então, na tentativa de esconder, essa não fala, né? Ela fica sempre ali guardada, sempre ali naquele lugar onde a fala ela se torna perigosa. É perigoso de ser quem eu sou, é perigoso, né? Agir da maneira que eu me sinto confortável para agir. E a gente sabe que o não falar, ele gera o adoecimento, ele é o grande causador do adoecimento psíquico, né? Nós somos seres que a fala ela é uma necessidade. Ela é uma necessidade do ser humano. A gente precisa falar. A gente precisa se expressar. E muito mais do que falar, a gente precisa ser ouvido e compreendido. Né? Acho que essa tentativa de explicação e a não compreensão leva até na negativa da fala, né? De tentar ser, tentar falar, tentar explicar e nesse jogo se aprende meios de defesa, né? A pessoa passa a se defender de alguma maneira. É muito comum em famílias que não se discute, né? Algumas coisas, onde não se fala sobre é, questões sexuais, né? Não se fala de sexualidade, não se fala de como se sente, não se fala do que gosta, né? São apenas imposições. Você tem que se comportar assim porque você é uma menina, você tem que se comportar assim porque você é um menino, você tem que usar uma roupa assim porque você é uma menina ou porque você é um menino, ou então são coisas que chegam como obrigações e que esconde de fato esse sujeito, né? Essa pessoa, ela fica camuflada. E o sofrimento muitas vezes também é camuflado, né? E assim, essa camuflagem a gente encontra ela de diversas maneiras. E tem quem consiga usar do humor dela, né? Até para lidar com o bullying, para lidar com outras questões, usa do humor. E tem pessoas que não, que elas introjetam isso e acaba até implodindo num adoecimento psíquico. A gente tem um histórico, onde a gente consegue identificar algumas coisas que se repetem, né, como adoecimentos de âmbito das ansiedades, adoecimentos que eles são da área da depressão também, né? Transtornos depressivos, transtornos ansiosos, né? E são questões que... Acho que nesse sentido, assim, também, né? Quando a gente fala de ansiedade ou quando a gente fala de depressão, sempre existe, né, coisas mais profundas que provocaram aquilo, né? Então, esse sofrimento, né, também passa por isso. Uma visão distorcida de si mesmo, né? Então, se a experiência de vida daquela pessoa foi sempre de rejeição, sempre de insegurança, sempre de não poder agir e expressar quem se é o tempo inteiro na presença de qualquer pessoa, pelo medo da rejeição, né? Exatamente por isso, então gera uma série de sequelas emocionais mesmo. A pessoa ela fica até desprovida, né, de segurança na relação que ela tem, seja na família, né? Inclusive existem pessoas que passam a vida inteira sendo rejeitados pela família, né? Então, tem os processos, né, que são mais bem-sucedidos, que ao longo do tempo a família vai compreendendo, né, vai entendendo e acolhendo aquela pessoa, mas tem pessoas que elas têm que optar, né, ou convivem com a família
apesar desse sofrimento, né, apesar dessa rejeição, ou realmente optam por não se relacionar para, de alguma forma, tentar preservar essa saúde mental, né? Então, ter essas vivências ao longo da vida não quer dizer que isso se modifique, às vezes, na vida adulta, né? Esses ambientes, esse lugar social que é nocivo, né? Então, tudo isso gera também esse sofrimento, esse adoecimento, né? E é muito legal assim, quando você traz isso, que às vezes as pessoas ouvem essa questão assim, eu tô com eu tenho um sofrimento mental. Aí a pessoa acha, né, eu tô doente, eu tenho algum problema, né? E não. Quando a gente fala de segurança, de um lugar seguro para ser quem se quando a gente recebe uma pessoa que tem esse tipo de vivência no ambiente clínico, né, no setting terapêutico, a gente tenta proporcionar o máximo possível que esse ambiente seja um ambiente confortável e que ela se sinta segura para falar. E quando a gente solicita essa fala, geralmente a gente tem que demonstrar e ela tem que ter certeza que ela está segura para que isso aconteça. E começam a aparecer diversos materiais. A gente consegue correlacionar quando a gente atende a pessoas que sofreram coisas parecidas, né? A gente vê alguns pontos, como a família é um ponto muito importante, e tem uma outra coisa que a gente não consegue diferenciar da família, que é a religião, né? A religião está diretamente ligada a isso, e falar sobre isso, né? Possibilitar que essa fala ela saia da pessoa é justamente encontrar esses pontos que ligam, né? Que a gente consegue correlacionar e identificar em mais de uma pessoa. Lembrando que a gente vive numa sociedade católica, cristã, né? Então nós temos uma herança muito grande dessas religiões. Sim, você falando, eu lembrei de uma frase que eu já ouvi, né, que é eu sou um pecado, né? Então, ao longo da terapia, né, a paciente trouxe exatamente esse olhar, né? Então, ela falava assim, eu tô há mais de 10 anos casada, né? Eu tô há mais de 10 anos já vivendo como uma pessoa LGBT, né, abertamente, e eu ainda sinto que eu sou um pecado, que eu sou errada, né? Então, que a minha forma de ser tá errada. Eu sei racionalmente, né, que não é assim, mas eu acho que pela religião, né, pela forma que eu vivi, eu sinto isso de alguma forma. Lá no fundo, eu me sinto assim, né? Então, eu acho que é bem simbólico nesse sentido. Se a gente entende que o processo de construção da pessoa ela se inicia na família, e assim, toda família tem um ponto, né, religioso, ou não. E o fato de não ter também diz muito daquilo que vai sendo construído na pessoa, né? A partir de valores que são ensinados e que são colocados para essas pessoas, isso constrói verdades, e são verdades muito difíceis de se convencer que não. Né? A gente está falando de verdades absolutas, né? A gente constrói algumas coisas. Quando criança, a gente acredita em super-heróis, né? Acredita que os pais, eles são incríveis, né? Que existem pessoas que elas têm um poder sobrenatural de cuidar ou então de destruir a gente. E dentro desses seres mágicos, assim, a religião ela é muito importante, ela faz parte, ela constrói pessoas e constrói padrões adoecedores mesmo, né? Quando a gente fala de uma realidade, de uma sociedade, que a gente está lembrando que a gente está falando no contexto de Brasil, a gente está falando, né, Ocidente. E a gente sabe que muitos pilares sociais, que são ditos como de famílias tradicionais, são construídos em cima disso. Então, a compreensão da homossexualidade como um pecado, né? E como um pecado imperdoável. E a gente não está falando de uma algo moral também, né? Que é colocado. Moral, sim. Não só pecado, é imoral, você vai para o inferno, né? Então, é exatamente um lugar ali, como que eu posso dizer?
expurgo mesmo, né? A pessoa ali, ela tá à margem, ela não tá ali pertencente àquilo. Isso. E quando a gente fala em pecado, por exemplo, quando, o pecado da gula, então eu não vou mais comer, né? Quando a gente fala da essência da pessoa, do seu ser, como é que não vai mais pecar, né? É não ser quem se é, o preço do não pecar, do não ir para o inferno. O preço disso é qual? É não ser quem se é, né? E a gente... uma tentativa, né, de não ser quem se é. E às vezes, assim, eu já ouvi relatos de pessoas assim que iam para a igreja, acho que era a igreja evangélica, né? E aí, assim, pediam para Deus encarecidamente, oravam, né, para se curar, para não ser daquela forma. E aí tem até a questão assim que é muito colocada, que é a questão da cura gay, né, que é um absurdo, né, de tentar transformar a pessoa em algo que ela não é e que é impossível e que também já é comprovado que deixa uma quantidade de sequelas, né? Tem a tentativa de aliás, não só a tentativa, mas a promessa de uma cura, né? A gente consegue identificar em algumas religiões onde seres místicos estariam envolvidos, né, como culpados dessa pessoa ser quem ela é, né? Então, precisaria... Você fala como se fosse tipo, tem algum demônio, algum espírito ruim que está fazendo isso. Exatamente. Eu lembrei da visão do espiritismo também, né? Que eu já ouvi alguns relatos de pessoas. Quem nasce gay é como se estivesse vivendo um karma, né? Eu não sei exatamente muito sobre essa religião, mas é como se fosse assim uma penitência que ela está pagando na reencarnação dessa vida, né? Então ela é gay por isso. Então é sempre esse olhar de uma forma negativa, uma forma de culpa, uma forma de punição, né? Então, uma forma de alguma forma, é um distanciamento de Deus, do divino, dessa fé que a pessoa tem. Mais uma vez, uma rejeição, né? Então, a rejeição da escola, a rejeição da família, a rejeição da própria fé, do Deus, né? Então... É como se Deus se negasse a ser teu por simplesmente você ser quem você é. E tem uma coisa que você falou que me lembrou muito, né? Como se fosse uma possibilidade de escolha. É muito importante deixar muito claro que tem coisas que não se escolhem. Não é uma escolha, não é uma decisão em que num momento em que você acorda e decide, olha, acho que eu vou ser gay, então, porque eu quero sofrer homofobia, quero ter medo de andar na rua, quero ter medo de falar com a minha família. E não é dessa maneira que acontece, né? As coisas elas acontecem de uma outra maneira onde não há controle, né? Tem muito... A gente encontra em algumas falas, né? Ser gay, ter um filho gay, ter uma filha lésbica é como se fosse um castigo, né? Às vezes é tido como castigo. O que eu fiz para Deus para merecer, né? Onde foi que eu errei, né? Onde foi que eu errei? Foi na ausência do pai, foi a ausência da mãe, foi a ausência de uma figura que performasse da maneira exata para a pessoa aprender a ser quem ela devia ser, né? Então a gente acaba caindo muito nessa questão de causa e efeito. Uma coisa assim que é muito importante colocar que as coisas elas não são de causa e efeito, né? Existem alguns mitos a respeito disso. Pessoas que sofreram algum tipo de abuso têm dificuldade de desenvolver a sexualidade e acabam, né, se tornando como se fosse possível homossexual, então lésbica. Só que as coisas não acontecem dessa maneira. E acho que uma coisa também importante é lembrar que quando a gente fala a gente está falando muito da questão homossexual, que a população LGBT ela não se resume a gays e lésbicas, né? A gente tem outras modalidades de vida, né? Que inclusive a gente ainda está descobrindo. Na possibilidade de se falar sobre isso, a gente descobre muita coisa, né? Quando a gente fala de uma bissexualidade, quando a gente fala de uma assexualidade, né? Quando a gente fala da transexualidade, né? Quando a gente fala do transexual, quando a gente fala também do travesti, né? Dessas figuras que eles estão encontrando espaço, não que eles não existiam, eles sempre existiram. É uma coisa importante falar, essa coisa da modernidade está aparecendo. Não, gente, não está aparecendo agora. Não é novidade, a gente está dando espaço
E a gente está dando visibilidade, que elas não fiquem mais guardadas, que elas não fiquem mais embaixo do tapete. A gente não pode fingir que essas coisas estão aparecendo agora, que essas pessoas estão existindo agora, elas sempre existiram, né? E acredito que esse espaço que a gente reserva aqui é muito importante, né? Falar não só da vivência social, mas também do resultado social nesse indivíduo, né? Existe um resultado, né? Existe uma soma de anos de luta, né? Uma soma do que está acontecendo ainda, que o cenário que a gente está assistindo, né? Tá vivendo, ele é muito doloroso, né? Ao mesmo tempo que é muito doloroso, ele também é muito importante. Eu fico pensando que acho que é importante a gente trazer um pouco sobre o que o processo terapêutico, né? O que a psicoterapia, como que a psicologia pode ajudar, né, a melhorar essa saúde mental, a vivenciar de uma maneira diferente, né, esses traumas, esse sofrimento e quais são os benefícios, né, que a psicoterapia pode trazer para as pessoas que são LGBTs e que procuram, talvez, né, se curar, digamos assim, mas se curar emocionalmente de todo o sofrimento que a pessoa viveu ao longo da sua vida, com essas experiências tão difíceis. Sim, quando a gente fala, né, dessas outras situações, quando a gente fala de trans, a gente está falando de lutas que elas são muito recentes. A gente está falando do direito, né, de ter um nome, né, que se identifique, de ser reconhecido por esse nome, né? A gente consegue acompanhar na clínica o processo de transição, né? Uma das exigências para que o processo de transição aconteça, seja ele ou só por fatores hormonais ou por intervenção cirúrgica, né? Que existe uma diferença entre isso. Nem todo mundo deseja ter todas as características do gênero que se identifica, né? Do gênero que se reconhece. Então, a gente tem essa questão medicamentosa, hormonal, e tem a possibilidade, não é uma condição, é uma possibilidade de uma intervenção cirúrgica, né? Quando a gente fala de mastectomia, ou então da reversão, é nesse sentido que a gente coloca, né? Então, existe uma carga muito dolorosa em relação a isso. Quando a gente fala de saúde mental no processo terapêutico, a gente não vai curar ninguém, né? A gente não tem, infelizmente, a gente não tem como mudar o mundo, a gente não tem como transformar o mundo num lugar mais saudável para uma pessoa LGBT estar vivendo. A gente não tem como acabar com a homofobia, a gente não tem como acabar com a transfobia, a gente não tem como defendê-los fisicamente e psiquicamente, infelizmente. Mas a gente consegue construir, dentro da psicoterapia, ferramentas para que a pessoa possa lidar com isso de uma maneira menos dolorosa, né? De que maneira lidar com essa família, de lidar com esses pais, assim, de encontrar uma possibilidade de fé que lhe atenda e que lhe aceite, né? E quando a gente fala de aceitação, não é só uma aceitação social, uma aceitação de si mesmo, né? Muito difícil, muitas vezes, para o paciente conseguir se aceitar sem uma culpabilização, né? Sem a ideia de que existe algum culpado, de que existe algum castigo, né? E que por conta disso está sendo penalizado e vai ser penalizado durante toda a vida. E não, a ideia é trazer qualidade de vida para que se possa ter uma vida com qualidade. E qualidade nas relações, que se possa ter uma vida social, que possa ter uma vida amorosa, que possa ter uma vida familiar e religiosa, né? Dentro daquilo que a gente entende por saúde, né? Sim. Pode continuar. Não, o que eu ia falar é exatamente da beleza, digamos assim, né, da psicoterapia, né? A gente consegue mudar, talvez, ou proporcionar a mudança naquela pessoa, né? Então, fortalecer ela emocionalmente, fazer com que ela tome consciência de alguns sofrimentos que às vezes não estava ali presente, né? Que ela consiga nomear, que ela consiga verbalizar o que ela sofreu e dar um novo significado, né? Então, dar um novo significado, desenvolver ferramentas emocionais para lidar com isso socialmente. E a partir daí,
desenvolver um olhar de mais afeto, de mais carinho sobre si mesmo, né? Esse processo de aceitação que você falou, e exatamente esse fortalecimento para enfrentar, né? E para conviver socialmente. Então, ela fica mais preparada, esse processo de se reconhecer, de organização emocional, de organização de pensamento sobre si, sobre a família, e escolher, na verdade, o que ela quer para ela. Ela quer conviver com essa família ou não, né? Ela quer estar nesses espaços ou não? Quais religiões ela pode escolher que vá de encontro à fé que ela gostaria de ter, né? E tudo isso é potência. Tudo isso é um lugar de ressignificar esses sofrimentos vividos para que se tenha a saúde mental, né? Para alcançar esse lugar de saúde, esse lugar de prazer, de felicidade à medida do que ela vive, né? Então, tudo isso faz diferença. E esses são os benefícios, né, que a psicoterapia ela pode trazer, que o processo terapêutico pode trazer. Nem sempre é fácil, nem sempre é rápido, mas com certeza é algo gratificante que traz um retorno para a pessoa, né? Então, eu acho que é por aí, assim. Queria te agradecer, Tamara. Não sei se você tem mais alguma coisa para contribuir, né? E aí a gente vai encerrando por aqui. Agradecer por você participar e a gente se vê aí na próxima. Quero agradecer o convite, né? Quero também agradecer ao espaço, né, para falar sobre isso, da necessidade não só de pessoas que são, né, fazem parte da população LGBT, mas pessoas que convivem, né? A gente está falando de pais, de mães, de primos, e ter a oportunidade dessa fala, né? Quero agradecer a todos que assistiram, né, que disponibilizaram seu tempo para assistir a gente. Quero convidar também a acompanhar. A gente vai fazer o possível para trazer temas que sejam interessantes e necessários para a discussão. Quero pedir também o envolvimento de vocês, comentem, tragam ideias, nós estamos abertos a fazer os esclarecimentos, tá bom? E até a próxima!